Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 25 de 2022, contido no processo número 142 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 632, de 21 de dezembro de 2020, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Relator, a vereadora Adriano Bressan. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Senhora Presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei número complementar número 25/2022, contido no processo número 142/2022. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, a SEDUT, para análise e emissão de parecer. Projeto de lei complementar acima descrito de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivo à lei complementar número 632 de 21 de dezembro de 2020, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Na exposição de motivos do projeto, o autor argumenta que o objetivo principal da proposta é dispensar o uso de portas giratórias para agências bancárias que não promoverem atendimento presencial de clientes, não tiverem guarda ou movimentação de números pelos funcionários nas dependências e possuírem plano de segurança aprovado pela Polícia Federal. Informa que, de acordo com os dados atuais, sabe-se que a conhecidas portas giratórias, que já foram tidas como importantes artefatos de segurança bancários, atualmente se mostram praticamente obsoletas, incapazes de inibir ou deter qualquer ação criminosa. O que se busca com a atualização do Código de Postura nesse particular é permitir que, em determinadas situações, a porta giratória seja dispensada, com a manutenção e emprego de outros dispositivos de segurança, dispensando a porta giratória nas agências e postos de atendimentos bancários que não promovam atendimento presencial de clientes ou onde não haja guarda ou movimentação de dinheiro, o que por si só desestimula a ação dos grupos criminosos que atuam nesse segmento. Atualmente, a Polícia Federal é quem regula o funcionamento das agências bancárias e se baseia na Lei Federal número 7.102 de 1983. De acordo com a lei exigida para o devido funcionamento de uma agência bancária, a aprovação de um plano de segurança que deve conter todas as características da agência e os itens de segurança que serão adotados, e somente após a autorização da Polícia Federal a agência bancária poderá funcionar. Destaca ainda que o Rio Grande do Sul é o único estado que não possui uma legislação específica sobre o tema, repassando aos municípios a responsabilidade de definir sobre a obrigatoriedade das portas giratórias. Feito o breve relato, passando as conclusões do relator. Passando ao exame do presente projeto, no âmbito das matérias de competência desta comissão, constatamos que o presente processo está devidamente instruído, não havendo qualquer impedimento ao seu trâmite legal. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opinou pela constitucionalidade e legalidade da proposição. Importante frisar que a Polícia Federal é que regula, autoriza o funcionamento de uma agência bancária ou posto de atendimentos bancários, através de um plano de segurança, onde deve conter todas as informações da agência. Nesse sentido, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, por seus membros, manifesta-se favorável ao projeto de lei complementar proposto. Caxias do Sul, 11 de agosto de 2022, 147 anos de colonização, 130 anos de emancipação política, veio assinado por mim, vereador, relator, presidente Adriano Bressan, vereador Lucas Carenato, vereador Sandro Fantinel, vereadora Tatiane Frisso e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 143/2021, contido no processo número 191/2021, de autoria do vereador Lucas Carenhato, que institui o Dia Municipal do Samba e dá outras providências, com lei substitutivo 2 de 2022. Relator, vereador Wagner Petrini, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhora presidente, lhe peço a dispensa por já ter feito a leitura. Leitura dispensada. Em discussão, substitutivo 2 de 2022. Peço a palavra, senhora. Vereador Lucas.
Bom dia, presidenta, colegas vereadoras, colegas vereadores. Terça-feira fechada, né, de tempo fechado em Caxias, mas estamos aqui nessa sessão ordinária para, em segunda discussão, definir hoje um projeto de lei criando uma data, e uma data que valoriza uma das manifestações culturais, identitárias, né, e musicais mais importantes do nosso país, que é o samba. E me permitam, de forma muito especial, saudar dois sambistas do mais alto quilate que nós temos em Caxias do Sul. O meu amigo Cleverson, conhecido como Neguinho, e o Wagner, né? Wagner do Pérola, da escola de samba Pérola Negra, do Samba Show, enfim, de tantas caminhadas aí, o Neguinho e o Cleverson, né? E o Wagner, como tantos outros sambistas que nós conversamos e que infelizmente não podem estar aqui hoje em razão do trabalho. O samba é uma manifestação cultural que surge no Brasil e não se tem precisamente uma data, em razão, né, da contribuição africana, da contribuição negra, né, a partir da vinda dos escravizados para o nosso país, desse processo da escravização. Existem vários estudos em que se discute se o samba começou na Bahia ou se o samba começou no Rio de Janeiro. E me parece que isso é menos importante, né? Nós temos uma das primeiras gravações de samba, que é o samba do Donga, né? Lá no início do século XX. Mas o que eu gosto de destacar, por ser me considerar um sambista por apreço, né, por amor, pelo que significa o samba, é de que ao longo da história do Brasil, especialmente no final do século XIX e ao longo do século XX, e agora no XXI, né, o samba tem servido para agregar as pessoas num resgate identitário do povo negro, né, de trazer pautas importantes para a sociedade brasileira, né? O samba é um ato político também, quando os sambistas, e aqui eu poderia citar inúmeros, falei do Donga, mas o Noel Rosa, o Pixinguinha, o Candeia, o Beto Sem Braço, o Bezerra da Silva, o Cartola, a Bete Carvalho, Clementina de Jesus, Alcione, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, enfim, temos sambistas de muitos lugares, de vários estados, o samba com roupagens diferentes em razão do estado, né? Nós temos o samba, né, representado aí como o samba das escolas de samba, que é uma outra questão super importante, o samba como geração de emprego e renda, o samba dos blocos, enfim, eu poderia aqui citar inúmeras características e elementos que tornam o samba, né, um patrimônio histórico da cultura do Brasil, né, a cultura viva de negros e de toda a população brasileira. Para mim é um dia muito feliz, né? É um dia feliz porque Caxias, e eu que sou historiador e que pesquiso a história de Caxias, desde a década de 20, nós temos relatos de samba tocando na nossa cidade. E em 30, nós temos uma escola de samba, né, desfilando na nossa cidade. E ao longo da história, o samba não esmaeceu. O samba sempre esteve vivo e presente, principalmente na periferia. Principalmente na periferia, né? E aqui eu destaco quem faz samba de qualidade sem apoio do poder público, né? Por sua livre iniciativa, e o Dia do Samba também serve para isso, para visibilizar que samba é resgate identitário, samba é a voz e a cultura do povo brasileiro, samba é emprego, é geração de renda e precisa ser valorizado. Viva o samba! Conto com o apoio e o voto dos colegas e, posteriormente, a construção, né, de políticas públicas de valorização do samba, que passa a ser comemorado no dia 2 de dezembro de cada ano em Caxias do Sul. Vida longa ao samba. Obrigado, presidenta.
Obrigada. Peço a palavra. Vereadora Estela. Então, eu não poderia deixar de falar desse gênero que é, como o vereador Lucas disse, não dá para dar a exatidão de quando se iniciou em nosso país, mas por volta do século XX, então há um século atrás, ele se inicia no nosso país e se torna nos dias atuais patrimônio imaterial do Brasil, por representar a cultura brasileira, representar uma cultura que é oriunda dos povos africanos. Então, é uma cultura afro-brasileira que vive e que representa o nosso país nacional e internacionalmente. Muitos são os ganhos, inclusive financeiros, que o samba gera para a economia brasileira, no que diz respeito à questão do carnaval das escolas de samba, no que diz respeito à questão de shows, apresentações, no próprio carregar da cultura brasileira, que tantos artistas como Cartola, Dorival Caymmi, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, levam junto consigo quando saem do nosso país e constroem mundialmente essa representação de uma alegria, essa representação de uma cultura afro-brasileira viva, dessa representação daquele jeitinho brasileiro de ser irreverente, de ser lutador, de ser batalhador, de carregar nas suas letras e nas suas músicas as dificuldades que nós enfrentamos, mas ao mesmo tempo a felicidade e o brilho no olho com que nós olhamos todas elas. Então o samba, para mim, é algo importante nesse sentido, de entender que, para além de gostar ou não gostar desse ritmo musical, a gente tem que ver o samba como uma expressão cultural e social, um patrimônio imaterial do nosso país e que, portanto, ter uma data no nosso município é honrar com uma decisão que nacionalmente nós já temos. Gostaria de finalizar com uma frase de Nelson Sargento, que fala assim, que o livro é igual o samba, que pode até agonizar, mas que jamais morre. É isso, a cultura do samba continuará para sempre viva, que a gente possa deixar isso registrado como uma data do nosso município. Parabéns, vereador Lucas, pela proposição do projeto. Obrigada. Vereador Rafael. Bom, vereador Lucas, eu quero lhe cumprimentar. Parece um projeto simples, né? E se a gente conseguir desse projeto extrair o que tem de melhor dele, a gente pode ganhar e muito com isso, né? Cidades e estados que utilizam do samba, né, como forma de se beneficiar através de turismo, né, de fonte de renda. E quando a gente fala em samba, a gente fala no carnaval, né, que é cristalizado na avenida, cristalizado na rua, nos blocos, né, o samba, né, através de um carnaval. E quanta história, quantas vítimas, né, de pessoas que foram excluídas socialmente, que o samba, né, carrega nas suas letras. Nós temos vários exemplos como isso. Posso citar o Bezerra da Silva, que através das suas letras, né, de música de forma sarcástica, ele coloca os problemas sociais nas suas letras. Nós temos Martinho da Vila, que muitas vezes coloca nas suas letras também músicas de otimismo, né, para as pessoas buscarem, através da música, da arte, né, a sua forma de vida. Temos também alguns outros cantores aqui de Caxias do Sul, da região. Mas eu gostaria de dizer, vereador Lucas, que esse projeto do senhor, talvez alguns debochem, né? Alguns acham que não é importante, mas ele já é tombado como patrimônio imaterial do nosso Brasil, né? Pelo IFAM. Ele já é algo que está na memória e na cultura do povo brasileiro. Samba com mais de 100 anos, principalmente com as pessoas excluídas socialmente, que são incluídas na música. Então, quero terminar, vereador Lucas, com a música da Alcione, né? Não deixa o samba morrer, né? Então,
Parabéns, vereador, pelo seu projeto e que a gente possa, junto com a Secretaria de Cultura, né, com músicos, com a arte, com a cultura, poder, né, cada ano a gente pode fazer atividades culturais que relembrem o samba e a história, né, de todas essas pessoas que fizeram da música a sua forma de sobrevivência, mas também de expressar, né, a luta social urbana do dia a dia. Voto sim. Peço palavra. Obrigada. Vereadora Gladys. Vereador Lucas, eu também fico feliz em poder votar favorável, né? E gostaria aqui de compartilhar com vocês, colegas, que eu aprendi a gostar de samba lá em 1980, quando eu conheci uma moça chamada Luznete, que talvez vocês não conheçam ela, mas conheçam o filho dela, que é o Alan Fagundes, o Black. É meu afilhado de batismo, né? E aprendi na casa deles a gostar de samba e principalmente da Alcione, porque lá a gente só ouvia samba, né? Então, nos almoços que eu ia na casa deles, quem dera, né? Porque amo demais a Alcione. Nos finais de semana ouço a Alcione, né? Então, assim, ó, parabéns. E fico muito honrada, porque eu também gosto de samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Então, muito bem. Obrigada. Encerrada a discussão, em votação, substitutivo 2 de 2022. Solicito para declarar o voto, vereador Lucas. Então, que bom, né? Várias trocas aqui. Começo com um samba do tio Hélio e do Newton Campulho, que é um samba de 1938, né? O samba chama Delegado Chico Palha. O samba foi perseguido durante muito tempo na história do Brasil. Fazer samba era um ato de subversão. E essa música, ela fala de um delegado no Rio de Janeiro, né? Diferente dos nossos vereador Bortola, que gostam, inclusive, de samba aqui, né? O nosso comandante do 12º me relatou que gosta de samba. Mas esse, no caso, não gostava de samba, e o refrão da música do delegado Chico Palha diz que ele não batia, ele não prendia, né? Só batia. Então, para ver como o samba era perseguido, né? Como bem disse a vereadora Estela Balardim, citou aqui o Nelson Sargento, tem uma música, né, do Nelson Sargento, Agoniza Mas Não Morre, e que fala exatamente isso, né, ao longo da história, que o samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. E é exatamente isso, né? A gente tem momentos comerciais, inclusive, em que o samba está mais em evidência na mídia, mas o samba e o sambista sempre seguem, né? Sempre seguem. Se a gente pensar na história do Brasil e tantos homens e mulheres que fazem samba e que, infelizmente, não são evidenciados. Nós citamos aqui algum, certamente na mente de vocês, vem muitos dos sambistas que a gente escuta, né? Mas de extrema importância, né? Essas políticas públicas. E eu lembro aqui, antes da pandemia, né? Aliás, eu lembro aqui o último carnaval das escolas de samba em Caxias. E a beleza que era nós termos carnaval com as escolas de samba, geração de emprego e renda, ou seja, as pessoas vindo, né, para Sinimbu ou para Plácido, né, o carnaval de bloco, enfim, de extrema importância, como cantou a Vila Isabel em 1988, né, no samba enredo Kizomba, valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. O samba é resistência, viva o samba, obrigado, voto sim no momento oportuno. Obrigada. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador D'Ambrosio. Vereador Juliano.
Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O substitutivo 2 de 2022 foi aprovado por maioria, com votos contrários do vereador Adriano Bressan, vereador Marcon e vereador Cadori. Obrigada. Obrigada pela presença aí, pessoal. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 69/2022, contido no processo número 95/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos na lei número 5.534, de 20 de outubro de 2000, que institui o Fundo Municipal de Transportes, FUTRAN, e dá outras providências. Contém emenda aditiva 1, relator, vereador Wagner Petrini. Com a palavra, o relator, para a leitura. Senhora presidenta, lhe peço a dispensa por já ter feito a leitura. Leitura dispensada. Em discussão, a emenda aditiva 1 de 2022. Encerrada a discussão. Em votação, a emenda aditiva 1 de 2022. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Lucas vota sim. Vereador Renato? Vereador Renato vota sim. Encerrada o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda aditiva 1 de 2022 foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 69 de 2022. Encerrada a discussão, em votação, o projeto de lei número 69 de 2022. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Opa. Vereador Lucas? Vota sim. Vereador Juliano? Vereador Juliano vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 69 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei número 82 de 2022, contido no processo número 116 de 2022, de autoria do vereador Alexandre Bortoluz, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei número 6.042, de 16 de julho de 2003. Contém substitutivo 1 de 2022. Relator é o vereador Maurício Marcon. Com a palavra o relator para a leitura do parecer, no entanto, ingressa um pedido de adiamento por 15 dias do vereador Maurício Scalco. Com a palavra o autor para a justificativa do pedido de adiamento. Obrigada, senhora presidente, caros colegas. O pedido de adiamento surgiu porque o CDL Caxias ele protocolou um documento e eu conversei com o vereador também Bortola, o qual fará a retirada do presente projeto para uma adequação conforme novas normas, e então é só para fazer o adiamento de 15 dias para poder pedir a retirada depois. Obrigado. Obrigada. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Vereador Lucas vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia.